Vai ser muito interessante dar uma olhada nesse assunto tão importante, né? Hoje, na vida moderna, a gente tem tantas coisas que fazer, né? Então, tantas coisas que cuidar, né? E às vezes não conseguimos priorizar. Então, especialmente todos os temas que vão ter um impacto sobre a nossa economia, né? Então, vamos a falar da procrastinação, né? A maioria das pessoas acreditam que a procrastinação é um problema de tempo. Não é um problema de tempo, é um problema de regulação das emoções. É um problema de saber lidar melhor com as emoções. Em realidade, o que significa procrastinar? Né? Todos nós sabemos como fazer isso, é verdade, né? Mas, enfim, procrastinar implica colocar para mais tarde, né, aquelas tarefas que a gente precisa de fazer, mas que, por alguma razão ou outra, parecem menos agradáveis para nós, né? Porque a gente conecta com diferentes emoções desagradáveis, né, associadas a estas tarefas, né? Ou porque requerem de maior concentração, maior energia, maior tempo de execução, ou movimentar mais recursos, ou simplesmente porque são mais complicadas. Mas nem sempre é isso, né? Às vezes nem é porque sejam complicadas, né? Sino porque temos alguma associação de emoções negativas, né? E em vez de olhar para essas emoções e resolver, né? A gente inconscientemente coloca para mais tarde, né? Inclusive é interessante que não sempre é com tarefas incômodas ou desagradáveis, né? Às vezes é até com tarefas que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em algo que me apaixona, né? Tudo o que a gente faz no Instituto Bioflow sempre foi meu sonho, meu propósito de vida, né? E mesmo em atividades que eu gosto muito, tem dias que dá certa resistência, né? Só que eu aprendi a lidar com isso, então dá resistência uns minutinhos, consigo lidar, não procrastino, vou fazer o que preciso de fazer e pronto. Né? Então, acredito que não é o tempo, né, sino bem uma questão de emoções. Né? Por quê? Por quê? Porque é um problema emocional, né? Porque, em realidade, a gente sente um alívio temporal, né? Quando a gente está por fazer uma tarefa na qual temos emoções difíceis ou incômodas, né? Quando a gente procrastina, a gente sente um alívio temporal, né? Então, é buscar um pouco o prazer rápido, sem pensar nas consequências, né? Por isso, procrastinar normalmente é bem inconsciente, né? A pessoa só quer prazer no momento, fugir, né, de emoções incômodas, o cérebro assim cria dopamina quando a gente sente prazer, ou sente relaxação, né? E fugimos um pouco da adrenalina ou todo o tipo de hormônios, né, que vão ter um impacto no nosso corpo e no nosso sentir, né, quando a gente sente emoções incômodas. Né? Só que se a gente não aprende a lidar com essas emoções incômodas, né, então o patrão se repite e pode até se tornar um grande problema em nossas vidas. Né? Então, a procrastinação, claro, ela tem custos muito elevados na nossa produtividade, eficiência, saúde emocional e física, e incluso em como as outras pessoas nos percebem, né? Porque as pessoas podem ver que estamos procrastinando e até perder a confiança, certo? Né? Ou se sentir incomodadas, né, com isso. Né? Então, os custos são muito elevados, né, realmente, né? É um prazer imediato de procrastinar, né? A gente sente um alívio imediato, só que é para um estresse que pode ser muito grande no futuro. Né? Então, porque inconscientemente a gente busca prazer, como eu dizia, né? E aí precisamos de colocar consciência para mudar alguns desses hábitos que normalmente agem mais quando a gente está em piloto automático. Precisamos de desenvolver aí mais inteligência emocional, mais capacidade de auto-observação e recuperar o poder de escolher sobre nossas ações, né? E saber lidar para poder não procrastinar mais. Né? Então, em realidade, né, é como um círculo vicioso, certo? Né? Porque a gente sente um alívio temporal, mas depois se estressa, né, porque não conseguiu lograr seus objetivos, né? E o estresse faz que é ainda mais difícil lidar, então a gente procrastina ainda mais, né? E assim a situação piora e piora e piora, até pode chegar a ser uma patologia, em alguns casos. Né? Porque a pessoa que procrastina demais, né, ela vai entrar em um bucle, assim, em um círculo vicioso, né, onde o cúmulo das tarefas
inacabadas, e a frustração chegando a um ponto de estresse tão elevado que a pessoa até pode chegar a ter insônia, ter muitos problemas de estresse, E então aí já quase seu corpo não produz mais dopamina, Então a pessoa já perde muita capacidade de sentir bem-estar. E aí então, para sentir bem-estar e ter uma dose de dopamina, como o hormônio da felicidade, um dos hormônios do bem-estar, então vai procrastinar de novo inconscientemente para ter um momento de alívio e de felicidade. Então por isso que é um círculo vicioso. Então, isso cada vez normalmente vai pior, de incumprir prazos, e uma sensação de estresse cada vez mais intensa, onde a vida da pessoa está cada vez mais desordenada, mais caótica, e o estresse já é inevitável. Então, é muito importante aprender a olhar para essas emoções para não entrar nesses círculos viciosos ou para quebrar quando já temos entrado em um círculo vicioso. Então, vou dar um exemplo de este círculo vicioso de procrastinação, que é uma pessoa que eu estou atendendo individualmente agora, Ela recentemente se separou de seu marido, ela era economicamente dependente do marido, e em realidade já fazia muitos anos que ela queria trabalhar, trabalhava antes de conhecer a seu marido, e agora, además com a separação, a crise econômica para ela, ela precisa de trabalhar de novo, Então, mas já dentro ela foi casada há quase 10 anos, dentro desses 10 anos, ela sempre falava, vou buscar trabalho, e nunca fazia, E agora que ela se separou, o patrão de procrastinação é ainda mais grande, Então, que vimos? Por exemplo, ela busca trabalho, está olhando anúncios de trabalho, E no momento de ter que responder, que claro, sempre o ideal é responder o antes possível, Porque os anúncios têm um prazo certo, Ela não consegue responder nem enviar seu currículo, nem contactar a pessoa, que está responsável por contratar uma pessoa adequada, Porque ela começa um círculo vicioso de emoções negativas. Então ela começa a sentir, nossa, talvez essas pessoas não vão gostar de mim, provavelmente meu perfil não vai ser adequado, mesmo se eu consigo o trabalho, talvez eu não vou estar cômoda nesse trabalho. Enfim, isso se chama imaginação negativa ou até catastrófica, porque o problema dela já chega a isso, De que ela só imagina as piores coisas, Então se bloqueia ainda mais emocionalmente, então não envia, passam 2, 3, 4 dias, o anúncio já não está mais, o anúncio sube, e então ela depois sente um alívio. Ela sente, ok, então não envia tempo, então não preciso mais de fazer, agora já encontrar uma pessoa para este posto, e sente um alívio. E que acontece poucas horas depois, ela se sente culpada. E começa a se tiranizar, como, nossa, você repetiu de novo isso. Então, é um círculo vicioso, que ela repetia e repetia, e que não era consciente. Então, uma das coisas que estamos fazendo, que já estão levando a mudanças rápidas dela, é aplicar o método Bioflow. Então, o que é isso que a gente faz? Vou contar aqui um pouquinho do que a gente faz com o método Bioflow, como aplicamos, No método Bioflow, a gente olha para o que acontece no corpo, chamamos de consciência corporal, trabalhamos também com consciência emocional e consciência mental. Então, o que eu realizei com esta pessoa para ajudar ela a cada vez procrastinar menos, e já quase está superado em poucas sessões individuais, é que olhamos primeiro para as sensações que ela tem fisicamente quando está paralisada, e são bem essas sensações de estar paralisada, de sentir que não consegue fazer, Então, olhamos bem no corpo essa sensação de paralisia, no caso dela, olhamos as emoções também, essas emoções de medo de ser rejeitada, medo de receber um não, e também os pensamentos, que são todos como pensamentos negativos, imaginação catastrófica. A partir de aí, a gente começa a olhar isso com mais desapego, sem estar sequestrado por isso, e começamos a fazer um trabalho para pouco a pouco mudar isso e ter como mais consciência no que está acontecendo. E também, porque mesmo as pessoas que mais procrastinam, é difícil pronunciar para uma francesa, enfim, vocês entendem? Então, quanto mais a pessoa faz isso, obviamente entra em círculo vicioso, mas também todos nós temos experiências de ter completado coisas na vida. Então, quando também focamos em olhar quando a gente consegue completar algo e não procrastina ou procrastina pouco,
a verdade é que a sensação de satisfação e de bem-estar, né, é muito mais grande que este prazer da dopamina quando a gente procrastina. Só que as pessoas normalmente não colocam consciência nisso. Então, se colocamos consciência nesse bem-estar da satisfação de ter realizado uma tarefa que depois é construtiva, mesmo se não foi tão agradável, faz que a gente vá ter muito mais, vai ter algum tipo de melhoria, nesse caso, melhoria financeira, né? Então, a gente consegue fazer algo mesmo sem gostar muito, né? Porque a gente sabe que depois vai ter essa sensação de satisfação. Né? Então, é muito importante colocar a atenção também nisso. Né? Porque, em realidade, então, todos nós podemos procrastinar, até, não sei, algumas pessoas não conseguem manter boas relações de amizade, por exemplo, né? Sendo que isso é uma parte de nosso bem-estar muito importante, né? As amizades, contato social, faz que a gente se sente bem, especialmente em meio e largo prazo. Né? Então, é algo que a gente precisa de cuidar, né? Mas hoje estamos falando da procrastinação aplicada ao universo da economia, né? Então, estamos falando de, por exemplo, no que é economia doméstica, estamos falando de fazer pressuposto do dinheiro que entra, né, e dos gastos pessoais também. A gente ter clareza sobre a nossa contabilidade. E a verdade é que muitas poucas pessoas fazem isso. As pessoas normalmente pagam e sabem quanto recebem seu salário, quanto seus clientes pagam eles por mês, né? Mas não têm tanta consciência assim, né? Porque procrastinam isto de fazer a contabilidade. Se ter uma contabilidade boa, você não pode investir bem, não pode poupar bem, não pode tomar decisões coerentes, né, com sua situação e realista com a sua situação atual. Então, vai dar problemas, mas em um meio ou largo prazo. Né? Então, ter a contabilidade no dia é algo muito importante. Qualquer empresário sucedido sabe isto, porque quantas vezes a contabilidade não está bem feita e depois de um tempo se acumulam dívidas e a situação é cada vez mais complicada. Enfim, nesse tempo de pandemia é ainda mais importante que em outros tempos, saber exatamente as contas. Né? Então, precisamos de saber quais são nossos gastos pessoais cada mês, quanto dinheiro entra, para ter uma ideia, né, de como melhorar, né, tanto o dinheiro que sai como o dinheiro que entra. Então, aí, quando você faz a contabilidade, vai ver como está seu relacionamento com o dinheiro. E se você tem tendência a procrastinar, claro que vai ter muitas consequências. Né? Quem não teve a experiência, por exemplo, de receber uma fatura, seja de luz, seja de água, seja de outra coisa, né? E colocar na mesa e pensar, ok, vou pagar isso amanhã, e amanhã não tem tempo, não dá prioridade, passa um mês, e no final você recebe a seguinte fatura já, tem que pagar 2 facturas, né? E ademais com porcentagem, né? Porque você não pagou em seu tempo, então o preço aumenta. Então, esse é um exemplo muito claro, muito direto, de que a procrastinação equivale à perda de dinheiro, realmente. Né? Obviamente, os préstamos, se a pessoa procrastina em pagar, não prioriza devolver o dinheiro de uma dívida, isso aumenta, o estresse aumenta, e claro que vai ter muitas consequências econômicas. Não só com a dívida, sino por o estresse. A pessoa está tão estressada que não pode desenvolver suas capacidades, habilidades normais, né, para conseguir um bom trabalho, ou se desenvolver melhor em seu trabalho, né, e conseguir ter mais dinheiro, aumentar suas finanças. Né? Então, por isso que, mesmo quando a gente não gosta, né, precisamos de priorizar e ter muita clareza de quais são os problemas prioritários. Né? Contabilidade a gente deveria de fazer cada mês, no final do mês, não deixar para o mês seguinte. Né? E colocar isso em prioridade, realmente. Então, precisamos levar um controle sobre as finanças pessoais. Se você quer tomar as rédeas de suas finanças e começar a melhorar a sua economia, primeiro tem que saber exatamente como está a contabilidade, para ver onde estão seus gastos innecessários, né, onde você pode melhorar, né, sua renda, enfim. Isso sim que é algo que não pode ser aplazado. Então, a grande maioria das pessoas que têm problemas econômicos simplesmente não sabem fazer bem a sua contabilidade, ou não fazem praticamente. Né? Então, nem sabem quanto gastam, quanto ganham, às vezes nem sabem quanto está no banco. Não existe uma consciência disso, como que o medo com o dinheiro é tão grande que a gente nem quer olhar. Né?
Y ahí, claro, acumula problemas, ¿no? Entonces, obviamente, la procrastinación está muy relacionada con a incapacidad de poupar, ¿no? Entonces, es importante por ahí, ¿no?, determinar objetivamente cuáles son nuestras prioridades. Porque, como decía antes, ¿no?, nuestro cerebro gosta mucho de recibir dopamina. A pessoa que no coloca prioridades en su vida, inconscientemente, ¿qué va a hacer? Va a hacer las tarefas más agradables, que no siempre son prioritarias, ¿cierto? Y entonces después llegan a data y las cosas no fueron feitas, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, por lo menos una vez por semana, sentar, pensar cuáles son las prioridades de la semana, porque la verdad es que el día no tiene tantas horas, la semana no tiene tantas horas, tener una agenda, cuáles son las prioridades de esta semana, ¿no?, y comenzar a olhar para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una persona aquí que tiene grandes problemas para priorizar. Ella está prácticamente en su propósito de vida, trabajando en algo que la ama, mas no consigue hacer dinero. Porque ¿qué acontece? Ella tiene muchos proyectos, ¿no? Y ella no gusta de hacer contabilidad, no gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué acontece? Ella hace un poco de ese proyecto, un poco de ese otro, y nunca se sienta a organizar, a priorizar, ¿no? Y claro que en este caso, si existe un problema financiero, la prioridad debe de ir para proyectos que tengan la habilidad de dar dinero ahora. Ela vai priorizar mais coisas humanitárias, e depois está em crise com sua própria vida porque não tem suficiente dinheiro. Então, ela se vai entusiasmar com projetos que talvez não sejam tão realistas, né? E nem sempre se realizam. Ela começa, comunica com muitas pessoas, nunca chega a algo concreto, começa um projeto, deixa de lado, começa outro. Então, existe uma grande falta de priorização e, nesse caso, de pensar em dinheiro, né? Eu sempre falo, fantástico ofrecer tiempo para servicios humanitarios, claro. Mas primero se asegura de que você tem para vivir, tem para pagar as contas, certo? Senão, não vai funcionar ajudar as outras pessoas, né? Então, realmente, imagino que em Brasil também existe esta frase de você não deveria de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. A procrastinação é justo o contrário, como, vou deixar para amanhã o que pode ser feito amanhã, não passa nada. E amanhã, mesma coisa, né? E aí vai acumulando, vai acumulando. Aí brincando um pouco, né? Por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã, né? Isso é um pouco, né, a dinâmica, né? Então, assim, olhando um pouco, eu pesquisei uns estudos só para assim, ver que a procrastinação é algo bem comum, né? Espanha, en productividad laboral, ¿no?, es uno de los países con más dificultad de la Unión Europea. Si você vai en Alemania, normalmente las personas no tienen tantos problemas de procrastinación es cultural mismo, ¿no? Y en un estudio reciente, ¿no?, se estudió de que a baja productividad por procrastinación de los trabajadores, ¿no?, tem impacto negativo de perdas de 35 millones por año en España. Imagina, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, eso es a nivel global para las empresas, ¿no? Mas claro que eso es un espelho de lo que acontece para nuestra vida personal también, cada uno de nosotros, ¿no? Se estima en otros estudios que la procrastinación tiene un impacto a nivel mundial de unos 500 millones cada año de pérdida de las empresas, ¿no?, por las personas que trabajan en las procrastinar. Muy interesante, ¿cierto? En Estados Unidos se estima, otro estudio estima que cada trabajador que tenga tendencia de procrastinar pierde en realidad trabajando, ¿no?, más son 33 días por año que no produce, ¿no?, que es tiempo perdido realmente, ¿no? Entonces, já vimos, eu di outros lives, né? Você pode ir para nosso canal de YouTube, aí fica todo gravado, todas essas lives ficam gravadas, né? Já falei muitas vezes de por que é tão importante aprender a poupar, né? Então, é muito bom, se você tem um problema para poupar, mesmo seja uma pequena quantidade cada mês, né? É muito bom começar. Então, a procrastinação com poupar, ela é muito comum. É muito comum. Muitas pessoas têm emoções negativas associadas ao fato de poupar, né? Então, é importante olhar para isso, começar a mudar isso, né? Como dizia, através de observar as sensações no corpo, consciência corporal, olhar para as emoções, olhar os pensamentos, pode ajudar muito a escrever, não? Por exemplo, tenho resistência a poupar, tenho resistência quando se trata de fazer isto, que sinto. Para tornar isso consciente, porque se isto não se torna consciente,
vai manipular você, vai manipular as suas atitudes sem você ser consciente disso. Não? Então, por isso que é tão importante começar a olhar para nossas resistências. Né? Uma pessoa que tem uma economia saudável e tem as possibilidades, grandes possibilidades de aumentar muito mais suas finanças, né? Ela sabe fazer contabilidade e sabe poupar. Né? Então, essa é essa base. Você nem pode investir se não sabe poupar, não pode encontrar jeitos de lidar melhor com a situação, ter mais clientes, aumentar seus preços, etc. Não pode fazer se não tem esse mínimo de consciência com o dinheiro. Né? Então, é muito mais fácil ter uma visão, né, de realmente o que entra em sua conta bancária e o que sai cada mês. Né? Então, parece fácil de fazer assim, mas a maioria das pessoas não conseguem fazer, por este problema de resistências, de emoções inconscientes, né, crenças negativas, né, e que pode levar realmente a um desastre econômico. Né? Está claro que são padrões inconscientes, né, porque se realmente você olha com consciência, não faz sentido a gente trabalhar muitas horas por semana, né, a média são 8 horas por dia, né? Até algumas pessoas trabalham mais que 8 horas por dia, né? Para gastar esse dinheiro sem controle, né? Realmente, né? E não ser consciente com o que está acontecendo. Né? Então, realmente, aí também é uma falta de autoestima, uma falta de autovalorização com o nosso tempo, porque se você está fazendo todos esses esforços, trabalhando 8 horas por dia ou mais, né? O dinheiro que você ganha através do seu trabalho, ou seja, através de investimento ou empreendimentos, que é um esforço de você, né? Então, claro que se você se autovaloriza, né, vai dar muita importância para esse dinheiro, porque mais que dinheiro é energia de você, energia, tempo, né, que você investiu para conseguir esse dinheiro. Né? Então, realmente é importante. Né? Então, realmente é como uma grande contradição. Algumas pessoas que trabalham muito, até trabalham em trabalhos que não gostam, pior ainda, né? E depois não cuidam de seu dinheiro e procrastinam, não sabem de suas contas, têm gastos compulsivos, né? E terminam pedindo préstamos, né? Créditos, pedindo créditos e começam a entrar no círculo vicioso de dívidas, né? E a situação piora, 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 né? Quando a gente não precisa de chegar a esses extremos, né? Se começamos por cuidar, né? E ter ter muita objetividade, ter consciência de qual é a nossa situação financeira e tomar decisões a partir disso. Né? Então, não devemos de procrastinar, né? Fazer as contas, essa é a base de tudo. Né? Então, o que podemos fazer, né? Se você tem um grande problema de procrastinação, como dizia no início desse live, todos nós temos problemas de procrastinação, só que as pessoas muito eficientes e que sabem lidar muito bem com sua economia têm menos que outras pessoas. Né? Então, as pessoas que procrastinam muito têm problemas econômicos. Todo mundo que procrastina muito vai ter problemas econômicos. Né? Porque, e problemas relacionais, todo tipo de problemas, né? Problemas de estresse, obviamente, né? Porque se você não paga suas contas, né? As pessoas, os provedores não ficam contentes com você e até pode aumentar depois a dívida, etc, etc. Você estraga relacionamentos e tudo se torna cada vez mais complicado, certo? Você está cada vez mais estressado, cada vez mais bloqueado para ganhar dinheiro e assim, né? Círculo vicioso. Então, lembra de procurar ser consciente. Então, se, por exemplo, eu ter uma agenda, né, priorizar, é bom escrever na agenda, por exemplo, esta semana, estamos no final de mês, preciso de a prioridade é fazer as contas. Né? E depois, se você não conseguir, então, fazer, por lo menos se senta, olha que está bloqueado e escreve tudo o que sente. Então, escreva as suas sensações físicas, escreva as emoções que você sente e escreva os pensamentos para tornar elas conscientes. Isso já vai ajudar muito. Né? Claro, depois você pode profundizar no método BioFlow e aprender mais, porque aqui são só, assim, né, um resumo muito rápido de como é a técnica. Você também pode procurar assessoramento. Temos profissionais de BioFlow que dão sessões. Eu também dou, mesmo se minha agenda está completamente lotada nesse momento, mas às vezes eu atendi muitas pessoas em um problema financeiro enorme, com dívidas, com mentiras, com infidelidade financeira com sua família, realmente em problemas enormes, né?
Y a veces estas personas no quieren pagar para recibir asesoramento y continúan ahí. A veces pagar para un asesoramento ayuda a você a salir bem mais rápido. Eu asesorei muitas pessoas que, depois de ser assessoradas, ou durante, né, as sessões de assessoramento, de semana em semana, começam a melhorar e a ganhar bem mais dinheiro do que antes. Né? Então, esses são investimentos inteligentes. Né? Quando você se encontra estagnado na parte importante de sua vida, hoje estamos falando de finanças e procrastinação, e você não consegue se desbloquear sozinho, procure ajuda. Isso é importante. Então, espero ter ajudado você a se tornar mais consciente do problema de procrastinação e ter motivado vocês em começar a superar a procrastinação para poder realizar seus objetivos na vida, né? Porque você merece, né? Quer aprender um pouco mais, né? Em nosso canal de YouTube tem mais lives e mais vídeos gravados que você pode olhar, né? Um abraço muito grande. Tchau, tchau.